Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja hoje com você, na sua casa. Vamos adorar o Senhor, vamos adorá-lo elevando uma oração a Ele nessa noite. Eu creio que grandes coisas o Senhor fará na sua vida, assim como já tem feito desde o primeiro dia que você veio à existência até o dia de hoje. Vamos elevar a Deus uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos encontramos reunidos em uma só fé e um só amor. Queremos te adorar, porque primeiramente Tu és Deus, Tu és eterno, Tu és Senhor, Tu és Rei. E o Seu reino permanece de geração em geração. Obrigado por nos escolher e obrigado por nos dar a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Te adoramos na beleza da Tua santidade, Senhor, porque só Tu és digno de receber a honra, o louvor e a exaltação. Como nós te amamos, Jesus, e como somos gratos ao Senhor, porque se estamos aqui, é porque a Sua mão nos sustenta, a Sua mão de graça, a Sua mão de bondade, a Sua mão poderosa e ajudadora se faz presente na nossa vida nesse dia de hoje e cremos também que até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos e te pedimos, fique conosco, faça-se presença na casa de cada um dos seus filhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de cantar ao Senhor, de adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Cante comigo uma das canções mais conhecidas do Evangelho. Eu quero que você adore ao Senhor comigo nessa noite, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de ti. Como nós precisamos do Senhor. Como nesse tempo precisamos ter o coração aquecido e, se possível, transformados àquilo que o Senhor deseja e aquilo que Ele necessita e espera em nós. Eu quero trazer uma mensagem para a tua vida nessa hora. Em rápidas palavras, eu quero meditar com você num texto da palavra do Senhor que está em 2 Reis, no capítulo de número 4. E diz assim a palavra do Eterno: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tu tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Feche os seus olhos, vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pai, mediante a sua palavra, queremos pedir ao Senhor que abra a nossa mente e o nosso coração, para que aquilo que será ministrado não venha da minha parte, não venha da minha boca, simplesmente, mas venha do trono do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor torne claro a sua palavra e traga entendimento aos nossos corações nesse momento, em nome de Jesus. Essa é uma das passagens mais conhecidas das Sagradas Escrituras. E eu quero trazer essa mensagem para a nossa vida e para a nossa reflexão em dado momento que nós estamos vivendo. Nós temos uma situação de uma mulher um tanto quanto desesperada, diante de uma situação muito complicada e muito difícil. Essa mulher havia contraído uma dívida que possivelmente, segundo alguns teólogos, foi realizada através do seu marido, então servo de Acabe. Obadias era uma das pessoas que Deus levantou no tempo em que Acabe profanou ao Senhor, e Elias então ora para que não haja chuva. E nesse período há a perseguição dos profetas. Muitos dos profetas acabam sendo mortos. Mas, no entanto, Obadias consegue esconder pelo menos 100 desses profetas em cavernas e sustentar esses profetas. Eu quero que você pense um pouco comigo, porque em uma época que não havia chuva, água era algo difícil de se encontrar. E mantimento também era algo difícil de se encontrar. Afinal de contas, uma terra que não recebe chuva é uma terra que não produz. Então, tanto água quanto alimento era muito difícil de se encontrar.
Mas alguns teólogos acreditam que esse homem chamado Obadias, que servia no palácio, ele acaba se endividando por sustentar esses profetas do Senhor, porque no tempo de escassez as coisas se tornavam muito caras. E esse profeta, ou melhor, esse homem acaba morrendo. E então vêm os credores, que possivelmente venderam a Obadias para que ele pudesse sustentar esses profetas. E vem à casa dessa viúva, à casa dessa mulher, e bate à porta dessa mulher a cobrança. E eu acredito que não foi apenas um dia, não foi apenas 2 dias, mas foram alguns dias, até que num determinado dia, esses homens disseram: nós vamos levar a única coisa que você tem de valor na sua casa, os seus filhos. Era permitido que alguém fosse vendido para pagar a dívida. Era permitido em Israel que isso acontecesse. E possivelmente, quando essa mulher se viu diante dessa situação difícil, financeiramente falando, ela então tem que tomar uma atitude, ela tem que tomar uma decisão, ela tem que lutar por aquilo que é seu. Sabe qual é uma das coisas que o Senhor nos ensina nesse texto e nas Sagradas Escrituras do Senhor? É que aquilo que o Senhor nos deu, precisamos entender que é nosso. Aquilo que o Senhor confiou às tuas mãos, meu querido, saiba de uma coisa: pertence a você. E você deve lutar por aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Mas lutar com sabedoria. Porque muitas vezes a luta que o cristão enfrenta, ela não é física apenas, mas ela também é espiritual. Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios, no capítulo de número 6, a vossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, vocês precisam entender a luta espiritual que permeia o meio de vocês. E é claro que existem algumas semelhanças que essa mulher enfrenta com aquilo que nós enfrentamos hoje. Primeiro, a escassez financeira pode ser uma delas. Segundo, o fechar a porta, o estar sozinha. O profeta diz isso para ela. Mas antes dela chegar ao profeta, ela tinha uma decisão a se tomar. E esses assuntos, no que se tratava de levar os filhos escravos ou levar alguém escravo para pagar uma dívida, era muito comum que esses assuntos fossem levados ao rei. Mas essa mulher, ela não recorreu ao rei, porque ela entendeu que a força dela não estava a nível terreno. Ela entendeu que a resposta dela não viria da boca dos reis, dos poderosos, dos influentes. Ela sabia que a resposta que ela precisava, ela não iria encontrar no palácio. E talvez você, nesses dias tenebrosos, tenha assistido os noticiários esperando vir uma resposta, esperando vir uma notícia, esperando vir uma esperança, algo que aqueça o seu coração e que te enche de perspectiva. Mas eu quero dizer para você, nessa hora, assim como eu tenho dito em todas essas ministrações que estamos tendo nesses dias, se existe um lugar em que nós devemos esperar o socorro, a priori ele não é aqui desta terra, ele não é aqui dessa cidade, ele não é desse estado, ele não é desse país e muito menos do mundo das nações, não se baseia na economia ou na resposta de pessoas poderosas. Mas existe um lugar para onde nós devemos estender as nossas mãos e esperar uma resposta. Esse lugar se chama o trono da graça de Deus.
A resposta certa que precisamos ouvir vem dos lábios do Senhor, querido. E a resposta só virá quando nós procurarmos e clamarmos pelo Senhor. Essa viúva poderia ir nos reis, no palácio, poderia procurar o seu socorro da mão de um homem, de várias pessoas, poderia sair primeiramente atrás de suas vizinhas para procurar dinheiro emprestado para pagar a sua dívida. Mas ela correu para os pés do profeta, simbolizando a Deus. Ela correu em busca da resposta dos lábios do Senhor. O profeta é responsável por ouvir a Deus e falar ao povo. O sacerdote ouve o povo e fala a Deus. Por isso aquela mulher procurou o profeta Eliseu, porque ela queria ouvir uma resposta da boca do Senhor. Então ela chega diante do profeta e apresenta aquilo que está afligindo o seu coração, afligindo a sua alma. Então ela ouve a resposta dos lábios do profeta, que com certeza surgiu no coração do Senhor. O que você tem em casa? Um pouquinho de azeite. Apenas uma botija de azeite. Pois é no pouco que Deus faz o milagre do muito. É na crise que o milagre se torna uma realidade. É na tempestade que a bonança vem através de uma palavra que sai da boca do Senhor. Então, nesse momento, ela ouve o profeta dizendo: vai para sua casa, pega as vasilhas emprestadas, mas não pegue poucas. Pegue muitas. Sabe o que isso significa? Que nós não podemos limitar a ação de Deus quando o assunto é a fé. Porque se nós cremos, como diz João, capítulo de número 11, sim, nós veremos a glória do Senhor. Então aquela mulher corre para sua casa, vai na casa das suas vizinhas, pega as vasilhas que ela precisa, e então vai para dentro da sua casa e se isola do mundo, fecha as portas sobre si e sobre os seus filhos. Então ela começa a derramar o azeite. E talvez no primeiro momento aquela mulher leve um susto. Porque quanto mais ela derramava, mais azeite tinha. Quanto mais fé aquela mulher tinha, mais azeite vinha sobre as panelas. Até que chegou um momento em que as vasilhas se acabaram. E quando o seu filho disse: não há mais vasilhas, só aí o azeite parou. Ela volta ao profeta e pergunta: o que hei de fazer com tanto azeite dentro da minha casa? Vai, vende, paga a sua dívida e viva do resto. Aquela mulher podia procurar outros meios, mas ela procurou o principal e o mais importante: Deus. Eu não sei como está a tua vida, mas eu sei que se existe alguma crise permeando a sua vida, a minha vida, eu preciso recorrer àquele que pode trazer a resposta eficiente, correta, certa, que é o Senhor Jesus. Eu não quero que você olhe para o mundo esperando coisas boas, mas eu quero que você olhe para Deus. Porque na sua palavra, no Salmo de número 37 e no versículo de número 25, diz: eu já fui jovem, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Se você crê na palavra do Senhor, se você buscar a resposta dos lábios do Senhor, se você clamar ao Senhor,
e direcionar a sua oração para o autor e consumador da sua fé, para o trono da graça do Senhor, querido, o milagre acontecerá, porque é a palavra de Deus. E se existe algo, meu irmão, que eu não duvido, chama-se palavra de Deus. Se aqui diz que vai acontecer, vai acontecer. Se aqui diz um milagre é possível, quando a minha fé não é uma fé fraca, eu creio que esse milagre pode acontecer na minha vida, na sua vida, na nossa história. Não pare. Não olhe as circunstâncias à sua volta. Lute por aquilo que Deus te deu, mas lute com as armas certas, buscando ao Senhor, entregando a Deus tudo aquilo que aflige o seu coração e te causa incerteza no dia de amanhã. Se existe algo que eu preciso entender, é que Ele zela pela sua palavra. E nenhuma palavra que saiu da boca do Senhor voltou para Ele vazia. Porque toda palavra que sai da boca de Deus cumpre o propósito para o qual ela foi designada. E eu quero dizer algo para você. Existe uma palavra de Deus ao teu respeito. Existe uma palavra de Deus a respeito da tua casa. Existe uma palavra de Deus a respeito dos seus descendentes. E essa palavra é que você não será desamparado. A palavra é que o Senhor é sobre a sua vida. A palavra é que Deus te toma pela mão direita e te diz: em tempos difíceis, não tema, porque eu te ajudo e te sustento com a destra da minha mão. É a palavra de Deus para as nossas vidas. Por isso não tema. E como alguém que crê naquele que vive e reina para todo sempre, tem algo em mente. Buscar a face de Deus é preciso. Porque Ele é o provedor do milagre. Aquela mulher foi surpreendida, porque jamais se passou na cabeça dela que ela poderia ter uma quantidade expressiva de azeite para vender e para viver do resto. Eu quero dizer para você, meu irmão, esse ano é o ano da história da sua vida. Eu disse isso na conferência. E eu não mudo a minha palavra, porque eu não recebi ela de mim. Não veio do meu coração, mas veio do coração de Deus. Não será um ano fácil, como já temos vivido. Mas será o ano da nossa história. Porque será o ano em que Deus fará milagres tão poderosos no meio da sua igreja, que nós nos surpreenderemos com a mão de Deus sobre nós. Contaremos testemunhos. Falaremos das grandezas de Deus. Mas uma coisa precisamos entender. Não somos absolutamente nada sem o Senhor. Por isso eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Entenda que é em meio aos desertos que chove maná. É em meio aos desertos que a nuvem da cobertura vem. É em meio aos desertos que a coluna de fogo aparece. É em meio às crises que os milagres são evidenciados. Eu quero profetizar da parte de Deus para a sua vida. É um ano de milagres. É um ano de restituição. É um ano de propósitos. Muitas pessoas podem dizer que esse ano será o pior ano. Mas eu quero te dizer que do pouco, do difícil, do complicado, Deus faz muito, faz abençoado e faz milagre. Não creia naquilo que você vê, mas creia naquilo que você ainda não vê, porque somos chamados para viver não pelo que vemos, mas sim por fé. Por isso eu quero que você feche os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor, porque eu creio que é um tempo que o Senhor está nos ensinando muito.
principalmente, é tempo que o Senhor está nos ensinando a de fato e de verdade confiarmos no seu nome. Assim como essa mulher confiou em Deus, e ao invés de buscar a resposta dos lábios do rei no palácio, ela foi até o profeta, porque ela queria ouvir a voz de Deus. Senhor, estamos atravessando dias complicados e difíceis, mas jamais esqueceremos da sua palavra, porque ela é fiel, imutável, verdadeira, tremenda, forte. E é por isso que nós nos colocamos, ó Deus, em oração diante do Senhor. Porque o mesmo Deus que surpreendeu essa mulher fazendo jorrar azeite é o mesmo Deus que ontem, que é hoje e que será para sempre, que visitará o seu povo, que trará a realização do milagre, que fará jorrar a fonte da provisão do Senhor. Porque o Senhor não desampara os seus filhos. O Senhor não desampara os justos. E nós, ó Deus, como igreja, estamos clamando ao Senhor. Porque a tua palavra diz em Tiago, capítulo 5, que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Por isso nós cremos no poder da oração. Não porque o Senhor obedecerá às nossas ordens. Longe disso, Senhor. Mas sim, o Senhor atenderá pela sua misericórdia a nossa oração. Porque a marca mais proeminente de Deus é o amor. E se existe algo que é manifestada nas nossas vidas, é o amor de Deus. E é esse amor que nos ampara em dias difíceis. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Oh. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Mais uma vez, declare isso nessa noite. Eu nada sou sem ti, Jesus. Perdido estou sem ti. Ensina-nos, Deus, a sermos dependentes do Senhor. E nada melhor do que tempos difíceis e complicados para colocarmos em prática a nossa fé e crermos no nome poderoso de Jesus. Te entregamos todas as coisas e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe tua casa, abençoe tua vida, abençoe tua família, e não deixe você esmorecer na fé,
em nome de Jesus. Até semana que vem, nossa próxima live, para a glória e honra no nome de Jesus.